Jornal da Gazeta, edição das 10. Oferecimento Bradesco Prime. Viver é Prime. Olá, boa noite. Boa noite. Na Rússia, a explosão no metrô de São Petersburgo deixa ao menos 11 mortos e mais de 40 feridos. Autoridades do governo já tratam o ataque como terrorista. Aqui no Brasil começa amanhã no TSE o julgamento da chapa Dilma Temer. E ex-presidente Fernando Henrique diz que eventual cassação de Temer é mais confusão para o país. Delator diz que esquema no TCE do Rio pagou R$900 mil ao governador Pezão do PMDB. O valor teria sido recolhido com empresas da área de alimentação para pagamento de despesas pessoais do governador. A Prefeitura de São Paulo afirma que quase zerou a fila de espera por exames com o Corujão da Saúde. No Equador, vitória de governista na eleição presidencial é contestada pela oposição. Você acompanha essas e outras notícias logo após o intervalo. Até já. Se quiser dicas de Nova York, eu posso dar várias. Mas no Brasil, a minha dica é: tenha uma conta no Bradesco Prime, o meu banco. Porque lá eu tenho atendimento personalizado, consultoria de investimento e, é claro, serviços internacionais. Porque uma hora eu posso estar em um lugar. Logo depois, em outro. Bradesco Prime. Viver é Prime. Eu não tenho dúvidas de que quando você estuda, você se aprofunda, você cria novos debates, isso agrega muito no seu dia a dia. Você começa a simular problemas em sala de aula e isso faz toda a diferença. A gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, então quanto mais preparado a gente estiver, melhor. Eu escolhi a Casper Libero pela tradição, pela localização, a Avenida Paulista facilita muito, então eu acho que a Casper tem um nome no mercado, tem uma credibilidade, professores de excelente nível e isso te agrega tanto que é uma satisfação incrível pra gente. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. Bonitinha, você já ouviu falar em energias pessoais? No Todo Seu dessa segunda, a espiritualista Márcia Fernandes vai explicar pra gente como desenvolvê-la. Na estreia da série Terapias Alternativas, descubra como a yoga e a meditação profunda podem melhorar nossa qualidade de vida. O musical tem os Travessos, cantando grande sucesso e apresentando um novo trabalho. Sou o abraço mais sincero, o beijo mais gostoso é meu. Todo Seu, nesta segunda, 10h30 da noite. Não dá pra perder. Vem, tô te esperando. Na Rússia, a explosão no metrô de São Petersburgo deixa ao menos 11 mortos e mais de 40 feridos. Uma bomba caseira explodiu quando um trem estava entre duas estações do metrô. Segundo as autoridades russas, o maquinista seguiu até a plataforma depois da explosão, o que ajudou no atendimento das vítimas. Outra bomba foi encontrada em uma terceira estação, mas foi desativada. O primeiro-ministro, Dmitry Medvedev, já trata o ataque como terrorista. O presidente Vladimir Putin, que estava na cidade na hora da explosão, disse que esta é apenas uma das hipóteses investigadas. De acordo com a imprensa russa, a polícia já investiga um suspeito de ter colocado a bomba. Ele seria da Ásia Central e teria ligação com radicais islâmicos. Ainda não se sabe se ele era um homem-bomba. Ele teria entrado no metrô 20 minutos antes da explosão. O metrô retomou parcialmente os serviços depois de ficar fechado durante várias horas. São Petersburgo é a segunda maior cidade da Rússia e será uma das sedes da Copa do Mundo de Futebol que vai acontecer no país no ano que vem. No Equador, vitória de Lenín Moreno da situação para presidente é contestada pelo opositor Guilherme Lasso.
Em uma votação apertada, os dois candidatos chegaram a declarar vitória antes mesmo da divulgação dos primeiros resultados oficiais. Mas com quase 100% dos votos apurados, Moreno, que foi vice do atual presidente Rafael Correa, obteve pouco mais de 51%. Lasso disse que o resultado é ilegítimo, pediu recontagem dos votos e afirmou que denunciou à Organização dos Estados Americanos uma tentativa de fraude nas eleições. Houve protestos a favor dos dois candidatos. No Paraguai, presidente Horácio Cartes convocou a oposição para um diálogo com a mediação da igreja. O objetivo é acalmar os ânimos depois de protestos desencadeados pela aprovação de um projeto que permite a reeleição de Cartes em 2018. Na sexta-feira, o Congresso foi invadido por manifestantes contrários à mudança e um grupo chegou a incendiar parte do prédio. Um líder de um partido opositor foi morto pela polícia. Na Colômbia, equipes de resgate buscam sobreviventes após deslizamentos que deixaram mais de 250 mortos e mais de 200 feridos em Mocoa, no sul do país. De acordo com a Cruz Vermelha, mais de 45 mil pessoas foram afetadas pelas enchentes provocadas pelo transbordamento de 3 rios. Na Venezuela, a Assembleia Nacional, controlada pela oposição ao presidente Nicolás Maduro, afirma que vai começar um processo para retirar dos cargos 7 juízes da Suprema Corte do país. Na última quinta-feira, o tribunal suspendeu todas as funções do Congresso. A decisão foi denunciada como um golpe de Estado. Depois de protestos violentos e confrontos nas ruas de Caracas no sábado, Maduro pediu para que a medida fosse revista e a corte a anulou. A Organização dos Estados Americanos fez uma reunião de emergência para discutir a situação da Venezuela, depois do presidente do Conselho, o embaixador boliviano Diego Perry, cancelar o encontro. Os países membros declararam alteração constitucional na Venezuela e exigiram que o governo do país garanta a separação e a independência de poderes. O presidente Michel Temer se reuniu nesta noite com o governador Geraldo Alckmin para um encontro com o rei Carlos da Suécia durante jantar no Palácio dos Bandeirantes, aqui em São Paulo. No encontro de aproximação entre os dois países, Temer voltou a defender a necessidade de reforma da Previdência. O presidente Michel Temer chegou agora à noite ao Palácio dos Bandeirantes, onde participou, ao lado do governador Geraldo Alckmin, do encerramento do Fórum de Líderes Empresariais Brasil-Suécia. Com a presença do rei Carlos XVI Gustavo da Suécia, o fórum reuniu 45 empresários dos dois países e foi patrocinado pela Confederação Nacional da Indústria. No discurso, Temer defendeu as reformas que pretende implementar. Hoje, estamos engajados na reforma de um sistema previdenciário que está em descompasso com nossa realidade demográfica e que, se nada fizermos, dentro de poucos anos estará, na verdade, em péssima situação. Temos o apoio do Congresso Nacional e traçamos como fonte principal do nosso governo precisamente a ideia do diálogo. Nada é feito sem dialogar amplamente com a sociedade brasileira. O presidente permanece em São Paulo até amanhã para um evento com investidores promovido pela Fiesp, do qual participa outra vez ao lado do rei Carlos e também da rainha Silvia da Suécia. À tarde, Temer segue para o Rio de Janeiro. Começa amanhã no Tribunal Superior Eleitoral o julgamento da chapa Dilma Temer, eleita em 2014. A sessão começa às 9 da manhã. Será a primeira vez que o TSE vai julgar uma chapa presidencial. A ação foi proposta pelo PSDB logo após as eleições de 2014. O partido alega que houve abuso de poder político e econômico. Se a chapa for condenada, o presidente Michel Temer pode ser afastado do comando do país e Dilma Rousseff pode ficar inelegível por 8 anos. No processo de impeachment, os senadores mantiveram os direitos políticos dela. Se for condenada pelo TSE, ela não poderá assumir cargos públicos e nem disputar eleições. O julgamento vai começar com a leitura do relatório do ministro Herman Benjamin, como resumo do processo. Depois, os advogados do PSDB, de Dilma e de Temer terão 15 minutos para expor suas versões. Em seguida, fala o vice-procurador eleitoral Nicolau Dino. Após o Ministério Público, Herman Benjamin começa a ler seu voto. Logo em seguida, os demais ministros votam.
Ao todo, a Corte Eleitoral tem 7 ministros. Além de Benjamin, fazem parte do TSE Napoleão Nunes, Henrique Neves, Luciana Alócio e os ministros do Supremo, Luiz Fux, Rosa Weber e o presidente do TSE, Gilmar Mendes. O TSE montou uma mega estrutura para o julgamento. Foram reservadas 4 sessões, telões foram instalados e a segurança foi reforçada. A expectativa do Palácio do Planalto é que algum ministro do TSE peça vista para ter mais tempo para analisar o processo, o que pode adiar o julgamento. Se isto acontecer, não há previsão de retorno. Os advogados de Temer pediram que as contas sejam separadas da de Dilma. A defesa da petista nega irregularidades. Nas alegações finais, o PSDB isenta Temer de responsabilidades. O partido integra o governo Temer com 4 ministérios. Sobre Dilma, os tucanos dizem que há comprovação cabal de sua responsabilidade pelos abusos ocorridos na campanha. Em entrevista à Rádio CBN, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse que, em caso de cassação da chapa Dilma Temer, uma eleição indireta poderia causar ainda mais confusão no Brasil. FHC lembrou que o presidente escolhido indiretamente teria 1 ano no cargo, temporada que coincidiria com o ano eleitoral. Não se trata de eleição, a Constituição é muito clara, é o Congresso quem elege. Então, eu não sei se não é pior a emenda do que o soneto. Porque já temos tantas dificuldades hoje. Vamos ver, o Congresso vai eleger uma pessoa, que eu não sei quem seria, para ser presidente por 1 ano, no momento de eleições, é mais confusão. Meu Deus, nós temos que pensar que temos 12, 13 milhões de desempregados. Não sei se não chegou o momento de fazer uma reflexão mais em termos do Brasil do que os interesses pessoais ou partidários. Reportagem de capa da revista Veja diz que o senador Aécio Neves, do PSDB, recebeu propina da Odebrecht fora do Brasil. De acordo com a revista, em delação premiada, Benedito Júnior, ex-presidente da Odebrecht Infraestrutura, disse que os valores teriam sido pagos como contrapartida ao atendimento de interesses da empreiteira em empreendimentos como a obra da cidade administrativa, sede do governo mineiro, realizada entre 2007 e 2010, e a construção da usina hidrelétrica de Santo Antônio, no estado de Rondônia, que tem a CEMIG Estatal de Minas como parceira. Segundo a revista Veja, Benedito Júnior disse ainda que Andréa Neves, irmã de Aécio, teria recebido dinheiro em conta bancária nos Estados Unidos. Aécio e Andréa Neves negam ter recebido propina. Eles se manifestaram sobre as acusações nas redes sociais. O que está ali é falso. Inclusive, o advogado do delator que teria feito acusações a mim e a minha família desmente essas acusações. Por isso, eu estou solicitando ao ministro Fachin que abra, que dê transparência a todos os inquéritos, a todas as delações que lá estão, para que a sociedade brasileira saiba exatamente o que está acontecendo. Eu gostaria de poder olhar no olho, de cada pessoa que eu conheço, de cada amigo, de cada pessoa que acompanha o nosso trabalho, para dizer, é mentira, e nós vamos provar. Delação do filho do ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio revela que o governador Luiz Fernando Pezão teve as despesas pagas com dinheiro do esquema de corrupção. A informação foi divulgada pela revista Época. A revista afirma que, em depoimento, Jonas Lopes de Carvalho Neto, filho do ex-presidente do TCE, Jonas Lopes Júnior, afirmou que cerca de R$900 mil foram desviados do esquema para pagar despesas de Pezão. O dinheiro teria sido arrecadado com as empresas que participavam do esquema. No entanto, a delação não especifica que tipo de despesa de Pezão foi paga com esse dinheiro. Essa é a primeira vez que Pezão tem o nome envolvido diretamente no recebimento de propina relacionada ao esquema de corrupção no Tribunal de Contas do Rio. Há uma semana, a Operação Quinto do Ouro, da Polícia Federal, prendeu 5 dos 7 conselheiros do órgão. Em mais um julgamento, Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, é condenado a mais de 47 anos de prisão. Ele está foragido e é considerado o número 3 da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC.
Desta vez, GG do Mangue foi considerado culpado por homicídio triplamente qualificado e formação de quadrilha armada. De acordo com a denúncia, ele foi flagrado em interceptação telefônica quando estava preso. Da penitenciária, ele teria planejado, comandado e ordenado que outros integrantes do PCC matassem 2 pessoas em outubro de 2004. Até fevereiro, ele estava preso havia 17 anos, condenado por vários outros crimes, mas foi solto e está foragido. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Maria Eduarda Alves da Conceição, 13 anos, foi morta com 4 tiros dentro da escola em Acari, zona norte do Rio. Morta em meio a tiroteio entre traficantes e 2 PMs, o cabo Fábio de Barros Dias e o sargento Davi Gomes Centeno. Os mesmos PMs filmados na mesma ação, executando 2 feridos já estendidos no chão. Mesmos PMs investigados por outras 16 mortes, entre elas a de outra Maria Eduarda, esta de 12 anos. Marias mortas numa região com 20 crianças assassinadas pelas chamadas balas perdidas nos últimos 2 anos. Marias mortas a tiros porque pobres das periferias, quase sempre pretas. Mortas no Rio, governado por quadrilhas e seus cúmplices. Manchetes passageiras, indignação virtual a cada Maria assassinada, enquanto há anos a taxa anual de homicídios no Brasil beira 60 mil. Rio, São Paulo, país adentro, a polícia finge controlar periferias ou territórios comandados pelo crime, que impõe informal toque de recolher ao anoitecer. Distantes física e socialmente das periferias ou territórios, outros estratos da população, tangidos por farsantes, de farsa em farsa, sequer percebem serem também prisioneiros. Uns têm, outros sonham vir a ter blindados, segurança privada, grades, casamatas. 13 milhões e meio de desempregados e o IBGE informa, 22 milhões estão desempregados, subocupados ou inativos por falta de opção. Estados em crise financeira são 16. Nos últimos dias, bandos armados atacaram bancos em meia dúzia de estados. Crise em hospitais públicos é uma rotina e o governo encerra custeio a 400 farmácias populares. Com escassas garantias a trabalhadores, Temer sancionou o projeto de terceirização do trabalho. Castas ou aspirantes à ascensão meteórica não estão nem aí se mataram mais uma Maria Eduarda. Não importa nada se matam Marias em Acari. Boa noite. Prefeitura de São Paulo afirma que quase zerou a fila de espera por exames na cidade de São Paulo com o Corujão da Saúde. Em menos de 3 meses, foram 342.741 exames, uma média de 4 mil por dia. Cerca de 20% dos atendimentos foram realizados em 44 hospitais privados e geraram um custo de 9 milhões de reais ao município. Da fila do ano passado, que em dezembro era de 485 mil pacientes, a Prefeitura constatou que 78 mil já tinham feito ou não precisavam mais passar pelos procedimentos. 68 mil esperavam há mais de 6 meses e tiveram que passar por uma nova consulta médica. 1.700 exames ainda não foram realizados, mas estão agendados. A expectativa é que a partir de agora a demanda de cerca de 110 mil exames por mês seja atendida integralmente pela rede do município. O Corujão da Saúde era uma promessa de campanha do prefeito João Dória, do PSDB. Depois de receber críticas por forçar pacientes a sair de casa de madrugada, o programa foi adaptado e a maior parte dos atendimentos aconteceu de dia. O edital do Corujão também sofreu questionamentos do Tribunal de Contas do município e foi liberado com ressalvas. No balanço feito hoje em uma coletiva de imprensa, o prefeito culpou a gestão anterior de Fernando Haddad, do PT, pela fila. O governo passado falhou por não ter, talvez, identificado de maneira correta esse acentuado crescimento de demanda pelos exames, a incapacidade do setor público de atender na plenitude. A cada mês, isso vai provocando, como provocou, um aumento mais forte dos exames. Ainda nesse primeiro semestre, a Secretaria Municipal de Saúde pretende lançar uma extensão do programa, desta vez para a realização de cirurgias. O tamanho da fila de espera para os procedimentos não foi divulgado, mas os estudos já começaram.
Nós estamos caracterizando os grupos de cirurgia, quais são as cirurgias, aonde elas podem ser feitas, quais os hospitais que estão aptos a fazer aquele tipo de cirurgia, quem é o cirurgião que faz melhor, e nós vamos tentar ampliar, provavelmente, o que nós estamos pensando é fazer cirurgias 24 horas. Em nota, o porta-voz da gestão Haddad, Nunzio Brigulho, afirmou que o petista cumpriu a meta de entrega de 32 hospitais dia da rede Hora Certa, responsável por 90% dos atendimentos na capital, sobretudo consultas, exames e pequenas cirurgias. Pesquisa Focus, divulgada pelo Banco Central, reduziu ainda mais a expectativa para a inflação deste ano. Os economistas de instituições financeiras esperam que a inflação chegue a 4,10% no final de 2017. O relatório mostrou que os analistas consultados diminuíram a projeção para a taxa básica de juros ao fim deste ano. Eles acreditam que a Selic caia para 8,75% em 2017. Já a expectativa de expansão do PIB neste ano foi mantida em 0,47%. A partir de hoje, o cartão de crédito passa a ter novas regras. A intenção é reduzir a inadimplência dos usuários. As mudanças na cobrança do pagamento mínimo, conhecido como crédito rotativo, procuram evitar o superendividamento do consumidor. É débito ou crédito? Crédito. No comércio, a resposta é quase sempre a mesma. Eu estou sempre gastando, aqui 25 eu venho toda semana, porque eu trabalho com decoração de festa infantil, então eu tenho que vir. Tudo que eu consigo, assim, que às vezes é um valor muito alto, eu não tenho que ir na hora, então o cartão de crédito eu vou lá e compro parcelo. Então ajuda sim. Jogar a conta para o mês seguinte ou parcelar ajuda muita gente. Mas sempre foi preciso ter cuidado com o pagamento do valor mínimo, o chamado crédito rotativo. A dívida do seu Reginaldo com o cartão de crédito começou com R$300 e, sem acrescentar nenhum gasto, chegou a mais de R$1.000 só com juros. O problema do cartão de crédito é você pagar o mínimo. Quando você vai ver, vira uma bola de neve. Então você tem que ter condições para você pagar o total da fatura, porque vira uma bola de neve e os juros é muito alto. A partir de agora vai ser bem mais difícil fazer uma dívida tão grande. É que começam a valer novas regras para o pagamento da fatura do cartão de crédito. Pagar aquele valor mínimo só vai ser possível uma vez. Depois de 30 dias, o consumidor terá que pagar o saldo restante à vista ou conseguir um financiamento. Os bancos podem procurar os clientes para oferecer opções com juros mais baixos que os praticados hoje. Caso o consumidor não escolha uma das alternativas, ficará inadimplente. O cartão de crédito tem uma das maiores taxas de juros do mercado brasileiro. Segundo o Banco Central, em dezembro de 2016, chegou a 484,6% ao ano, 15,85% ao mês. As mudanças foram anunciadas em janeiro e as instituições tiveram esse período para se adaptar. A intenção do governo federal é reduzir a inadimplência e forçar a queda dos juros, já que o risco para os bancos será menor. A dona Lozane quitou a dívida que tinha com o dinheiro que recebeu de uma indenização trabalhista. Descobriu hoje que finalmente está com o nome limpo. Dívida de cartão de crédito, nunca mais. Como o limite é mais alto, aí a gente vai comprar e quando a gente vai fazer a conta, passa do dinheiro que a gente ganha. Então, eu vou comprar dinheiro agora. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A queda da inflação, combinada com ainda fraco desempenho da economia, continua permitindo uma maior ousadia do Banco Central na redução dos juros básicos. É possível que a taxa Selic feche o ano abaixo mesmo dos 9%, como prevê o mercado. Agora, essa é a expectativa quanto aos juros básicos. Nas taxas do crediário, um corte maior vai demorar mais para acontecer. Os bancos seguem muito cautelosos pelo risco de inadimplência e risco que não deve diminuir enquanto o desemprego seguir em alta. O governo vem tomando medidas pontuais para derrubar mais os juros na ponta final, mas o impacto é limitado, até mesmo no rotativo do cartão. Não se pode falar em redução mais efetiva das taxas. O que mudou foi a modalidade de crédito. Não dá mais para ficar rolando indefinidamente a dívida com aquelas taxas que passam dos 480% ao ano. Agora, depois de um mês, o consumidor tem de entrar no parcelamento. Essa opção já existia e por aí não há tanta diferença de juros. Os principais bancos vão cobrar taxas na faixa dos 9% ao mês, taxas mensais acima do que se espera que a taxa básica anual encerre 2017.
O custo do parcelamento ainda vai ser muito pesado. Melhor, se possível, optar por outras linhas mais baratas, como consignado ou empréstimo pessoal. Mas o melhor mesmo é só usar o cartão se der para pagar tudo na primeira fatura ou no parcelamento das compras sem juros, desde que não se constate aumento de preços. Quanto ao custo do crédito em geral, a queda deve se dar aos poucos, na medida em que a economia tem uma reação mais firme, o que pode acontecer mais para o final do ano, dando uma freada no desemprego. Eu volto na quinta. Até lá. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Tenha uma excelente noite, uma ótima semana. Até amanhã, Ju. Até amanhã, Gabriel. Uma boa noite para você. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Confira uma receita gostosa e saudável no Você Bonita, nesta terça, 11h30 da manhã. Assista agora, Todo Seu.